Não se mexa. Você vai se arrepender. Eu confesso que essa é uma das minhas cenas favoritas do Baki e foi a que me prendeu no anime, depois de eu ter sobrevivido àquela primeira temporada tenebrosa. Mas enfim, essa cena mostra exatamente o quão foda e brutal é o Yujiro Hama, principalmente numa luta contra os seus oponentes. Mas eu aposto que uma dúvida surgiu na cabeça de vários de vocês. Será que seria possível arrancar o rosto do seu adversário usando essa técnica do Yujiro? E se seria, quanta força seria necessária para executar isso? Ficou curioso? Bora ver. E bom, acho que todo mundo sabe que assim que apareceu, o Ryukaio foi extremamente respeitado justamente por ser o mestre do Hetsukaio. Mas quando ele enfrentou a criatura viva mais poderosa do mundo, que é o Yujiro Hama, ele foi tirado para nada. Basicamente ele foi tratado como um qualquer. Mas como será que o Yujiro conseguiu fazer isso com o rosto dele, quando obviamente o rosto dele está acostumado a muitas pancadas que até modelavam pedras enormes, e com o treinamento provavelmente o rosto dele e a pele do rosto dele ficaram muito mais resistentes. Só que apesar dessa resistência toda, a anatomia do rosto dele não deve ter mudado em grande coisa. Só que a pele dele, por ser mais resistente, talvez até facilitasse o processo para ser arrancada toda como uma peça única, por ser mais forte e mais resistente a trações mecânicas. Então isso talvez facilitasse o Yujiro tirar o rosto dele do jeito que ele tirou. E falando em anatomia da face, aqui a gente vê que no rosto a gente tem várias glândulas, vários nervos, que são esses feixes amarelinhos, vários vasos sanguíneos, como por exemplo as veias em azul ou as artérias em vermelho, muitos músculos e muitos vasos. E a pele do rosto humano é composta em várias camadas, 7 delas em específico. Para conhecer exatamente o tamanho do dano que o Yujiro fez, a gente tem que conhecer a anatomia da face para saber até onde ele machucou. E como muito provavelmente você não conhece, eu vou falar aqui com vocês quais são as 7 camadas do rosto humano. Essa primeira camada que você está vendo aqui é a pele, e embaixo dela, a camada número 2, é a gordura subcutânea. Essa terceira camada que você está vendo aqui embaixo, ela é um nome um pouquinho mais complicado, mas ela é chamada de SMAS, que é basicamente superfície ao músculo aponeurótico sistema, ou sistema de músculos e aponeurose. São esses músculos que dão para nós a nossa mímica facial. Então quando você faz, por exemplo, cara de nojo, cara de irritado, caras e bocas na hora que você vai subir ou descer a sobrancelha ou travar a boca, são esse conjunto de músculos da terceira camada que são responsáveis por esses movimentos. Já na quarta e quinta camada a gente tem alguns ligamentos mais internos do rosto, na quinta camada a gente tem a gordura mais interna, na sexta camada a gente tem uma face posterior e na sétima camada o osso do crânio. Mas tá bom, agora que você conhece as camadas do rosto humano, dá pra gente saber até onde foi o dano causado pelo Yujiro por uma imagem muito específica que é mostrada pra gente no anime. Essa imagem aqui do olho do Ryukaio dá pra gente uma pista muito boa de até onde foi o dano causado pelo Yujiro. Isso tudo por causa desse músculo que você tá vendo aqui acima do olho dele. Aquele músculo que você acabou de ver é a parte orbital do músculo orbicular dos olhos. Então, sabendo disso, a gente já sabe até qual camada o Yujiro conseguiu atingir com seu golpe. Isso porque o músculo orbital dos olhos são um dos músculos que compõem a nossa mímica facial que eu falei com vocês, que são responsáveis por mexer a nossa sobrancelha. Então, se os músculos responsáveis pela nossa mímica facial estão aqui nos SMAS, que são a terceira camada, a gente pode garantir com alguma margem de segurança que o Yujiro arrancou a primeira e a segunda camada do rosto do Ryukaio, mas não atingiu as camadas mais internas a partir da terceira, justamente porque a gente vê os músculos da terceira camada muito bem preservados por essa imagem. E tá bom, agora que a gente sabe qual foi a extensão do dano causado pelo Yujiro, aposto que você está se perguntando, mas isso seria possível? E bom, a resposta é sim. E sim, isso seria possível muito por conta da anatomia da pele do rosto humano. Ela é muito unida entre si, só que ela é muito solta em relação ao nosso crânio. Tanto que existem várias cirurgias estéticas que tiram proveito dessa característica, fazendo, por exemplo, um facelift, que é basicamente um corte que você faz no crânio da pessoa para puxar a pele para cima, para eliminar algumas marcas de expressão e algumas rugas, e toda a pele é puxada em conjunto, justamente porque ela não está presa no crânio. Então o que o Yujiro fez foi basicamente um facelift do capiroto, que ao invés de deixar o Ryukaio mais bonito, arrancou completamente a pele do rosto dele. Mas eu aposto que agora você ainda está se perguntando, o quanto de força seria necessário para conseguir arrancar a pele do rosto humano desse jeito?
E bom, infelizmente, assim como por exemplo na engenharia de materiais, a gente não tem dados muito precisos em relação à resistência à tração mecânica da pele humana. Isso porque todos os experimentos envolvendo esse tipo de coisa, obviamente, seriam extremamente antiéticos. E por causa disso, a resistência mecânica da pele humana é mais ou menos um valor aproximado com o que a gente tem de peles de animais de valor similar ao nosso. Mas dá pra gente usar algumas coisas que acontecem na vida real como uma estimativa de força mínima necessária para que acontecesse aquele tipo de acidente. Por exemplo, um acidente muito comum que acontece com operadores de máquina de moer cana ou de cortar capim, que é basicamente um desennovelamento dos dedos. Na hora que a mão fica presa nesse mecanismo que você está vendo aqui em cima e a pessoa faz força contra, o mecanismo puxa a pele e os músculos para dentro enquanto a pessoa está puxando a mão para fora. E é extremamente comum, infelizmente, acidentes com esse tipo de máquina, a pele ser puxada e o osso e os ligamentos ficarem na mão da pessoa. Esse acidente é chamado de desennovelamento. Então, se o Yujiro fizesse algo similar com uma força similar, muito provavelmente ele conseguiria arrancar o rosto do Ryu Kaiô. E dando uma olhada rápida numa máquina genérica dessa, por exemplo, no Mercado Livre, eu consegui ver a potência dela, que é de mais ou menos 1491 joules por segundo. E eu acho que isso é um valor bem aproximado do que seria necessário para arrancar o rosto do Ryu Kaiô, pois como eu disse para vocês no início do vídeo, ele treinava sendo socado por pessoas que estavam acostumadas a modelar pedras enormes com seus socos. Então eu acho que a resistência da pele do rosto dele era muito alta. Então por causa disso eu vou supor que o Yujiro conseguiu gerar o dobro de energia que essa máquina gera ao moer capim por segundo, justamente porque a pele do Ryu Kaiô é extremamente forte. E para saber disso melhor, a gente tem que dividir essa força toda pela área de superfície do rosto do Ryu Kaiô. Fazendo algumas contas, a força total gerada pelo Yujiro foi de 2.982 joules, dividido numa área de superfície do rosto do Ryu Kaiô de 0,0250 metros quadrados. Isso dá uma força total exercida pelo Yujiro de 132.568 joules por metro quadrado. E agora é só converter esses joules por metro quadrado para quilogramas força para a gente ter uma noção da pressão que o Yujiro teve que fazer. E Shonen, fazendo todas essas contas, a gente chega numa estimativa de 13.518 quilogramas força que o Yujiro foi capaz de fazer casualmente só com a ponta dos seus dedos. E Shonen, só pra você ter uma noção de quão absurdo isso é como se o Yujiro gerasse num feito de força casual apenas com 2 dedos por metro quadrado o peso de 2 elefantes africanos machos adultos ou 4 elefantes africanos fêmeas. E Shonen, o Yujiro fez isso num feito extremamente casual sem se esforçar em nada. Isso é ou não é extremamente impressionante? E Shonen, agora é sua vez. Me conta aqui nos comentários se você tinha noção do tamanho da força que o Yujiro fez para realizar esse feito. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.